Oi pessoal, neste vídeo vou mostrar o que é o Dolphin Ent, como usá-lo e como dar os primeiros passos no aplicativo. Para começar, vamos tentar encontrar o nosso Dolphin Anant no sistema de busca do Google. Pronto, é o primeiro da lista. Chegamos à página do nosso aplicativo. Aqui você pode conhecer as informações sobre o aplicativo, quais funções ele oferece, entrar em contato com o suporte caso precise saber algo específico, além de descobrir em detalhes como usar o produto e quais avaliações ele já recebeu. Se quiser saber mais, também selecionamos aqui para você uma lista das perguntas mais populares e você pode conferir as respostas para elas. Para usar o aplicativo, primeiro precisamos nos cadastrar. Vamos tentar fazer isso? Para isso, vamos clicar no botão Criar conta. Chegamos à janela de cadastro e aqui já inserimos os dados para nos registrarmos. Primeiro, precisamos digitar o e-mail. Eu já preparei um e-mail para fazer o cadastro. Digitamos o e-mail, digitamos a senha. A senha deve seguir as regras que estão indicadas aqui, no mínimo 8 caracteres e assim por diante. Vamos fazer assim também. E vamos informar o Telegram. Recomendamos informar o seu Telegram verdadeiro, pois assim será possível, se necessário, entrar em contato com nosso suporte, com nossos representantes, para receber algumas vantagens extras, brindes, bônus e por aí vai. Por isso, recomendo que você coloque aqui o seu Telegram verdadeiro. Depois, o código promocional. No campo de código promocional, você pode digitar qualquer código que já conheça. Suponha que você veio de algum serviço onde havia um código promocional para o Dolphin. Se você não tiver um código promocional, recomendamos usar o código Dolphin, que dá 20% de desconto no primeiro pagamento. Depois, é preciso concordar com nossos termos. Se quiser saber mais detalhes, você pode clicar no link de cada um dos parâmetros e conferir as condições. Em seguida, clique no botão Criar conta. E depois disso, precisamos confirmar nossa conta. Para isso, acesse sua conta de e-mail, encontre o e-mail de confirmação e clique nele. Depois, você precisará passar por um pequeno quiz. E então você será direcionado para o painel do usuário. No painel do usuário, você vai encontrar mais informações sobre qual é o seu plano atual, quais são as suas condições e como fazer o pagamento. Para efetuar o pagamento, você precisa clicar no botão Melhorar, escolher o plano que for mais conveniente e interessante para você e então realizar o pagamento. Vamos, por exemplo, escolher o plano base para Sempre Fiz. Depois, você precisa informar quantos usuários haverá nesse plano. Por exemplo, serão 3 usuários. Cada usuário custa $10 nesse plano. E então, escolhemos o período de pagamento. Vamos supor que seja um mês. Em seguida, escolhemos a forma de pagamento e, consequentemente, o valor é calculado para nós. Depois, como você tem um código promocional, pode inseri-lo também. Aplicar. E assim, será calculado um desconto de 20%, como eu já havia mencionado. Depois, clicamos em Pagar. E depois que você for redirecionado para a janela de pagamento, aqui você pode então realizar o pagamento e seu plano será ativado. Mas antes de fazermos isso, vamos acessar o próprio aplicativo. Para poder usar o aplicativo, é preciso baixá-lo. Para isso, você pode clicar no botão Baixar no seu painel, que vai te levar para a landing page, e lá você faz o download do aplicativo. Agora ele está sendo baixado na pasta de downloads. Vamos esperar um pouquinho. Se você perceber que está sendo baixado em um formato diferente do que você precisa, é só escolher o arquivo correto para o seu caso. No meu caso, por exemplo, uso o Windows, então está baixando um arquivo .exe. Se você usa Mac ou Linux, precisa escolher o arquivo correspondente.
E aí começa a instalação. Depois, abrimos o aplicativo. E chegamos à tela de login do Dolphinante. No momento do cadastro, nós informamos o e-mail. Então, vamos usar esse mesmo e-mail agora. Depois, digitamos a senha que cadastramos. E assim entramos no nosso aplicativo. O aplicativo Dolphinante será aberto, mostrando a sua conta recém-cadastrada e, claro, um perfil limpo, novinho em folha. Agora, vamos dar os primeiros passos. Na verdade, para aproveitar todos os benefícios do produto, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um perfil. Para isso, clique no botão Criar Perfil, Create Profile. Depois, basicamente, você só precisa escolher o que deseja adicionar ao perfil. Mas se você não sabe o que quer adicionar, se só quer experimentar, testar e tudo mais, basta clicar no botão Criar Perfil, Create Profile. Já puxamos todos os outros dados e clicamos no botão Iniciar Start. O perfil do navegador será aberto. Vamos acessar o Pixel Scan? Pixel Scan. Clicamos em verificar. E confirmamos que nosso perfil está consistente e correto. Não há nenhum problema com substituições. Está tudo funcionando bem. Basicamente, o perfil está pronto para registrar contas, acessar o Facebook e assim por diante. Vamos, por exemplo, tentar registrar uma conta do Google sem número de telefone. Acessamos google.com. Clicamos em entrar e depois em criar uma conta. Preenchemos alguns dados. Dia, mês, ano. Selecionamos o gênero. Criamos um e-mail. Senha. E finalmente conseguimos criar uma conta totalmente sem número de telefone, que agora já está prontinha para o seu uso imediato. Basicamente, logo após o registro, logo após abrir o perfil do navegador, até mesmo sem proxy, você pode criar um perfil que será aceito pelo Google e será considerado um perfil consistente. Isso funciona porque, em primeiro lugar, nosso aplicativo já possui substituições que permitem realizar algumas ações mesmo sem proxy, como, por exemplo, registrar contas em serviços como Google, Facebook, Outlook, Amazon e assim por diante. E especificamente para o Google, tudo isso é feito graças a uma coisa interessante chamada substituição de dispositivo. Temos um parâmetro adicional chamado Device Name, nome do dispositivo. Neste caso, quando ele está no modo off, isso significa que o seu device name específico não é enviado para o Google, mas sim a nossa opção, que para ele é considerada como correta. Mas se você achar necessário alterar isso de alguma forma, pode mudar manualmente, escolher qualquer nome que quiser, salvar, e para esse perfil já ficará definido um nome de dispositivo específico. Mas o próprio dispositivo que você está usando para acessar o produto não vai aparecer para o Google de jeito nenhum, seja no modo desligado, seja no modo manual. Isso é uma exclusividade nossa, só a gente tem isso. Portanto, assim que você fizer o cadastro, já pode imediatamente realizar o primeiro passo e se registrar no recurso que você quiser. Para maximizar o número dessas inscrições, é recomendado usar proxy. Na verdade, para usar o produto, muitas vezes é necessário utilizar proxies. A gente não vai indicar serviços de proxy separadamente, mas o nosso produto já tem integração com outros serviços que permitem, inclusive, conseguir proxies para teste gratuitamente. Por exemplo, podemos usar proxies do Node Maven, a SOX, ResaProxy, TrueData e em breve outros proxies também serão adicionados.
Mas se você não quiser usar exatamente esses provedores, nós também temos alguns proxies, sem problema. Agora, só para exemplificar, vamos pegar algum proxy, por exemplo, este aqui, e adicionar aqui. Eles podem ser adicionados aqui ou em qualquer lugar na seção de proxies. Agora vamos testá-los. Paris está funcionando. Vamos criar mais um perfil, clicar e testar a conexão. Paris Proxy PV6. Acessamos a internet com eles, do perfil do navegador, e testamos nossos proxies. Meu IT. Primeiro, vemos o idioma francês. Sim, o que é um bom sinal, porque o idioma da interface do navegador não muda, mas o idioma dos sites muda, e ele muda para o idioma do proxy. Nem todos os sites permitem o teste, porque nem todos os sites suportam proxy PV6, mas neste caso vemos que o proxy funcionou corretamente. Alguns provedores mostram que é Alemanha, mas o nosso provedor específico mostra que é França. Depois que o perfil foi criado, você verificou como ele funciona e assim por diante, e começou a criar mais perfis, ao chegar em 10 perfis, você vai se deparar com um limite, porque você está no plano gratuito. Agora vamos tentar criar mais perfis. Digamos que ainda podemos criar mais 8. Vamos criar. E agora temos 10 perfis. Em seguida, e acento agudo, e acento agudo, e acento agudo, agora o plano gratuito está limitado a 10 perfis. Alguns dias depois deste vídeo, provavelmente quando já estiver no YouTube, esse limite será de 5 perfis, e não 10. Em seguida, para se orientar na lista de perfis, é recomendado usar algumas etiquetas, alguns status, alguns tags. E justamente no Dolphin Ant existe a possibilidade de indicar tudo isso. Por exemplo, se preparamos algum perfil, podemos marcar que ele está pronto, ready. Por exemplo, se esse status não serve para a gente, escolhemos outro qualquer. Digamos, e acento agudo, e acento agudo, e acento agudo, esperando, waiting. Escolhemos a cor, adicionamos, e aí aparece o status waiting, e agora podemos usá-lo para outros perfis também. Se quisermos deixar alguns dados específicos para o perfil, podemos fazer isso nas anotações. Meus dados. E acento agudo, e acento agudo, e acento agudo, aqui escrevo em inglês, My Data for Profile. Depois podemos fazer o que quisermos com eles. Podemos destacar de alguma forma, escolher algumas opções aqui, podemos adicionar algumas etiquetas para ficar ainda mais visível. Podemos remover a cor, adicionar a cor, salvamos. E aí fica nesse formato aqui. Bom, se tiver muito chamativo, dá para ajustar. Aqui depende do que for mais conveniente para você. Vamos continuar. Por exemplo, você criou vários perfis para o Facebook, vários para o Google. Nesse caso, recomendo criar tags. Por exemplo, no Facebook, selecione o perfil que diz respeito especificamente ao Facebook e atribua tags. Depois, alguns ficaram para o Google. Aqui também dá para adicionar uma tag. Então, vamos adicionar Google. Salvar. E o que acontece depois? Se você quiser ver apenas os perfis do Google, é só clicar em Google. Se for só do Facebook, só aparece o Facebook. Às vezes tem diferentes tipos de Facebook, por exemplo. Pode ser um Facebook, sei lá, de limite alto. Limite bastante elevado. E algum Facebook nosso, por exemplo, sem essas etiquetas. Assim, se selecionarmos High Limit, vemos apenas uma conta. Se escolhermos também Facebook, continuamos vendo só essa conta. E acento agudo, e acento agudo, e acento agudo, vamos lá. Além das tags, status e anotações, né, o perfil também pode ter tipos de perfil. No momento, só temos 4 opções disponíveis e, consequentemente, uma opção geral, digamos assim.
Em breve estarão disponíveis opções como OnlyFans, I, acento agudo, I, acento agudo, I, acento agudo, Rosetta, Wildberries, Amazon e outros sites que você precisa para o trabalho para facilitar a navegação na lista de perfis. Aqui vai ter muito mais opções, uma quantidade bem diferente do que temos agora. Bom, do que temos agora, por exemplo, se o perfil não tem nenhum tipo, então deixamos, por exemplo, como nenhum. E se o perfil for acento, por exemplo, do Facebook, então o ideal seria já criar direto do Facebook. Em seguida, e acento agudo, e acento agudo, e acento agudo. Ou se for, por exemplo, do Google, então, consequentemente, perfil do Google. Em seguida, por que é necessário fazer isso? Para que, quando você filtrar os perfis, possa escolher exatamente os perfis específicos que precisa. Você pode selecioná-los aqui e ver apenas esses perfis. Isso funciona de forma parecida com as tags, mas, consequentemente, com um número maior de perfis, mais usuários seus e assim por diante. Vai ser uma solução mais prática. Em seguida, também temos a funcionalidade de pastas, onde você pode organizar os perfis como quiser, com diferentes tags, anotações, status, do jeito que for mais conveniente para você. Para facilitar ainda mais, você pode adicionar emojis. Por exemplo, você pode nomear uma pasta como Message ou Messages, onde ficam apenas as contas usadas para conversas. Assim, selecionamos os perfis que são só para conversas, por exemplo estes aqui, e enviamos eles para a pasta Messages. Salvamos! Eles continuam na lista geral, mas se você clicar na própria pasta, eles vão aparecer separados. Você pode criar quantas pastas quiser. Por enquanto, não existe nenhum limite. Isso para o plano gratuito. Então, daqui para frente, você pode criar o que quiser, do jeito que quiser e quando quiser. Certo? Continuemos. Se você tiver proxies e precisar criar mais com antecedência, por exemplo, pode fazer isso em uma seção separada. A adição em massa não está disponível para o plano gratuito. Ele não vai deixar você acessar aqui, mas adicionar um proxy individualmente é possível e necessário. Para isso, basta pegar os proxies que você já tem, por exemplo, se quiser adicionar mais alguma opção. Por exemplo, assim. Depois, ele vai compartilhar e verificar novamente. Ou então, podemos dar um nome para eles. Depois disso, podemos verificar ou compartilhar com alguém, se fosse um plano em equipe. E para encontrá-los na lista, basta digitar a nossa busca. Esses proxies foram encontrados, tá? Tudo certo com eles. Esses tipos de proxies também podem ser adicionados aqui, mas no plano gratuito não mais que 50. Ou seja, você pode manter no máximo 50 proxies de reserva, e, se fosse um plano em equipe, ainda poderia compartilhá-los. Mas infelizmente isso não está disponível no plano gratuito, porque aqui não há usuários. Em seguida, cenários, sincronizadores e outras funções não estão disponíveis no plano gratuito. No plano gratuito, ainda é possível adicionar favoritos, adicionar extensões, adicionar status nas configurações da página inicial e algumas configurações que estão disponíveis aqui para, por exemplo, economizar na manutenção do perfil para extensões, acento agudo, e acento agudo, e acento agudo, desativar imagens, ocultar botões de troca de vídeo e upload de cookies, ocultar o nome do perfil. Vamos testar como isso funciona? Vamos salvar. Agora vamos ocultar as imagens, ocultar os botões para troca de vídeo e para upload de cookies no seu computador. E ocultar o fato de que este aplicativo, que este perfil está oculto do Finance. Vamos acessar todos os perfis, clicar em iniciar e vemos aqui que não há nenhum botão que nos indique que isso é o Finance. Essa extensão auxiliar que usamos para os perfis também será ocultada na próxima atualização, então não se preocupe, isso também vai ficar escondido, caso alguém ache isso muito importante. E depois vemos que abriu como um Chrome comum. Ou seja, aqui está o nosso Chrome original e aqui está o Chrome que foi modificado pelo nosso aplicativo. Tudo está oculto. Agora vamos verificar as imagens, por exemplo, em outro perfil, já que funciona do mesmo jeito. Vemos que novamente não aparece a palavra Google, nem os ícones. Baixar imagens. Não há imagens. Ok. Também temos uma função que desativa o carregamento de vídeos. Vamos salvar isso também para que não sejam carregados. Entramos novamente no meu perfil.
Entramos no YouTube. E podemos notar claramente que, neste exato momento, absolutamente nenhum vídeo está sendo carregado na tela. Ou seja, os arquivos até existem, mas não são carregados. Ou, por exemplo, vamos escolher um site totalmente diferente. Vídeo. Também vemos que nenhum vídeo é carregado. Ou seja, está funcionando. Vamos continuar. Para aproveitar ao máximo todos os recursos do produto, eu recomendo migrar para o plano pago. Agora vai acontecer uma mágica e em um instante esse plano vai se transformar em um plano pago. E vemos que o plano agora já é Enterprise. Sumiu a limitação do plano. Desapareceram todos os bloqueios. Quaisquer pontos onde a funcionalidade era bloqueada, todas as funções estão disponíveis. Vamos conferir agora o que ganhamos ao migrar para o Enterprise. Bom, em primeiro lugar, temos um limite maior de perfis. E, em primeiro lugar, o que acontece depois que migramos para o plano pago? Bom, antes de tudo, surge a possibilidade de alternar entre contas. Se você tem outra conta Dolphinante, na qual utiliza nosso produto a partir do plano base ou superior, pode adicionar essa conta aqui, e ela ficará disponível, assim como no Telegram, neste menu aqui, e você pode alternar entre elas. Em seguida, o que mais aparece? Primeiro, surge a possibilidade de iniciar perfis em massa. Vamos testar isso. Aqui estão, todos os nossos perfis foram iniciados. Estão funcionando, tudo certo. Depois, surge a possibilidade de rodar o sincronizador nos perfis. Vamos iniciar o sincronizador. O perfil 2 é o perfil mestre, e o perfil 2.1 é o perfil filho dele. Começamos a criar novas abas e vemos que as ações se repetem. Depois, abrimos os mesmos links. As ações se repetem. Por exemplo, baixar o Roblox e as ações se repetem. Isso é muito útil para automatizar cadastros ou outras ações repetitivas que você faz. Por exemplo, a mesma coisa no Facebook. Também dá para, ao mesmo tempo, você entrar, digitar, acessar o Facebook. Por exemplo, algumas páginas podem ser inseridas separadamente. Ele também vai acessar do mesmo jeito. E até mesmo clicar nas coisas do mesmo jeito. Ou seja, ele insere os dados do mesmo jeito, faz tudo igual. Agora ele também está sendo reescrito, mas para algumas ações principais isso já funciona bem. E quando fechamos o perfil principal, os perfis filhos também são fechados. Depois, temos a possibilidade de fixar mais perfis. Por exemplo, se for preciso fixar mais de um, tipo assim, a gente pega o perfil, seleciona, clica em fixar e ele fica preso lá em cima. Pronto, 2 perfis foram fixados. Em seguida, o que mais aparece? Aparece a possibilidade de transferir perfis para alguém. Por exemplo, se você quiser transferir perfis para que outra pessoa possa usá-los. Ao fazer isso, todas as configurações e todos os dados desses perfis são mantidos e transferidos. Para isso, é preciso selecionar esses perfis e clicar no botão transferir. Selecionamos o e-mail para o qual queremos transferir. Aqui estão disponíveis tanto a conta da equipe, ou seja, aquelas criadas para o time, quanto você pode digitar a conta Dolphinante para a qual deseja transferir o perfil. É importante que essa conta exista, caso contrário os perfis não serão transferidos. Agora, o que vamos fazer é realizar um teste para transferir todos os perfis. Clicamos em transferir e enquanto eles estão sendo transferidos, enquanto a pessoa do outro lado não aceitar o perfil, eles ficam aguardando para você. Se você desistir de transferi-los, não tem problema, é só clicar em cancelar e, consequentemente, os perfis não são transferidos, a transferência é cancelada. E para o usuário para quem os perfis foram transferidos, eles agora aparecem como trocados.
Esse usuário não tem perfis. A seguir, o mais importante que aparece é a adição de usuários. Agora, você pode adicionar um membro da sua equipe. Por exemplo, vamos supor que seja algum buyer. Você precisa informar o e-mail verdadeiro desse buyer, que ainda não existe no Dolphin. Não é necessário fazer um cadastro separado para ele, basta informar o e-mail aqui e depois uma senha. Bom, para o teste agora vamos escolher a mesma senha, mas recomendamos que use uma senha aleatória. Se você não quiser criar uma senha, podemos gerar uma para você aqui. Depois, escolhe o papel dele. Vamos supor que seja um usuário. Aí, você pode escolher ou permitir que ele crie perfis sozinho ou não permitir. Por exemplo, nós não permitimos que ele crie perfis. Nesse caso, ele não terá a opção de criar um perfil separadamente. Se permitirmos, podemos definir um limite de perfis que ele pode criar, ou deixar sem limite. Ou seja, ele pode criar até atingir o número total de perfis permitidos na conta. Por exemplo, assim. Pronto. O perfil foi criado e, consequentemente, a conta do usuário também. Agora você pode pegar essa conta, acessar com ela e, assim, ver a conta já sobre o perfil de comprador. Depois, por exemplo, você pode compartilhar esse perfil com o comprador. Selecionamos esse comprador e escolhemos as permissões que queremos. Por exemplo, apenas para visualização e execução. Tudo certo. Compartilhar. E depois disso, os perfis já foram transferidos para o comprador com as permissões que escolhemos. O comprador os vê na conta dele. Como verificar isso? Muito simples. Pela conta do administrador, você pode ver como estão as coisas com seus usuários. Você seleciona o usuário, escolhe esse comprador e vê os perfis que compartilhamos com ele. Em seguida, além de poder criar usuários adicionais, você também pode criar pastas nos favoritos. Por exemplo, se quisermos, digamos, criar um favorito, esse favorito pode ser enviado para uma pasta. No momento, por exemplo, não temos nenhuma pasta. Portanto, para enviá-lo para uma pasta, é preciso criar um. Vamos criar uma. Criamos a pasta e colocamos esse favorito nela. Então, o que vemos no final? O favorito permanece no lugar para que ninguém o perca, e ele também está na pasta. Em seguida, selecionamos o perfil do tipo Facebook. Portanto, você abre o Facebook. Abrimos a tela e vemos que apareceu a pasta teste123, na qual está o favorito que precisamos. Você pode criar quantos favoritos quiser, também é possível criar quantas pastas quiser. O principal é que você precisa organizar quais exatamente os favoritos necessários que precisamos salvar nas pastas. Depois, podemos criar um script de cenário. Vamos tentar criar um script rapidinho? Aqui, na verdade, não há limite para a quantidade de cenários que você pode criar. Os blocos permitem automatizar praticamente todas as funções, toda a rotina que você precisa. Bom, vamos criar só como exemplo um script que vai abrir uma nova aba para a gente e depois abrir uma URL nela. Vai recarregar a página. E vai abrir mais uma aba. Vamos conectar esses elementos entre si. E depois, por exemplo, precisamos parar o script. Dá para fazer algum tipo de loop e assim por diante. Mas, para testar, essa é a opção mais simples. Nova aba. Vamos pegar como exemplo algum link da internet. Por exemplo, vamos usar o nosso landing page. Adicionamos o link. Depois que abrimos a aba, vamos supor, vamos abrir a Chrome Web Store. Agora, vamos recarregar a página e nesta nova aba que se abriu, a HM, vamos acessar, por exemplo, um site qualquer, tipo um mecanismo de busca bem conhecido. Vamos realizar apenas essa pequena consulta inicial para testar a conexão. Pronto.
Vamos rodar o perfil no navegador de teste? Não estou fazendo nada, agora não estou mexendo no mouse. Agora o script está rodando. O link foi aberto, abriu uma nova página, recarregou e abriu uma nova aba. Pronto, o perfil funcionou como deveria e o script parou. Está tudo funcionando. Você pode criar quantos scripts desses quiser. Aqui você pode criar ramificações, pode colocar condições, pode fazer todo tipo de passagem de CAPTCHA, verificação por SMS, obtenção de valores, pode fazer requisições, tipo as do Postman e assim por diante. Tudo isso pode ser automatizado para melhorar o seu trabalho atual. Em breve, vamos adicionar a possibilidade de fazer tudo isso também em extensões e em abas suspensas, em janelas pop-up. Tudo isso vai ser possível de fazer. Consequentemente, essa funcionalidade vai continuar se desenvolvendo e se expandindo. Agora, a gente não salvou o script porque era só um teste, mas quando criamos algum script, por exemplo, este aqui, podemos salvá-lo, torná-lo disponível para todos e pronto, está salvo.